Neste momento, prepare o seu coração e preste bastante atenção numa palavra vinda do coração de Deus ao seu coração. Nós estamos aqui no interior da nossa igreja Pentecostal Deus Amor, sede setorial de Santa Maria, sexta-feira às 14 horas, na campanha Guerra contra o Mal. E nós vamos saudar os ouvintes que estão nos ouvindo neste momento, do programa Voz Libertação e da rádio Imembuí FM. Diga comigo, ouvintes, aceitem a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os ouvintes do programa Voz Libertação e da rádio Imembuí. Nós vamos trazer neste momento a palavra do Senhor que está no livro de Gênesis, no capítulo 13 e no verso 7. Quem encontrou o texto, diga amém. Diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente, aparta para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente te será contada. Levanta-te e percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos cavalais de Manre, e que está junto de Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Diga comigo, meu Deus, fala comigo na tua palavra, fala com teu servo. Amém. Se assente, meus amados, e pode glorificar a Jesus com palmas bem alegres. Meus amados, eu quero trazer um tema muito importante para todos vós, a respeito do tempo da decisão. Diga comigo, tempo da decisão. Ou podemos dizer, dois lados e uma escolha. Primeiro eu quero trazer a introdução da palavra de Deus para vocês, a respeito do livro de Gênesis, que significa o livro dos começos, escrito para os hebreus do ano entre 1445 e 1405 a.C. Moisés, ele foi o autor de todo o Pentateuco, sendo eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O nome Abraão significa pai de uma multidão. O nome de Abraão é respeitado por mais de 3 bilhões de pessoas que compõem as 3 grandes religiões monoteístas do planeta, sendo eles cristianismo, islamismo e judaísmo. Portanto, mais da metade da população mundial tem Abraão como pai genético e espiritual. Meus amados, Deus chamou Abraão enquanto ele vivia em Ur dos Caldeus. O Senhor prometeu ao patriarca e à sua descendência que ela seria grande,
Abraão, pela fé, partiu rumo à terra prometida. Talvez ele devesse partir sozinho, mas ele levou o seu pai e o seu sobrinho Ló. Estes o acompanharam, levando mulheres, filhos, servos, servas, gado e tudo quanto podiam carregar. E durante um bom tempo, meus amados, Abraão e Ló caminharam juntos e unidos. Porém, as confusões e as brigas começaram a surgir entre os servos de Abraão e Ló. E a palavra de Deus diz que Abraão teve grandes prosperidades. Deus fez de Abraão um homem próspero. A sua riqueza era resultado da sua obediência e confiança em Deus. Se Abraão, meus amados, não tivesse deixado Ur dos Caldeus e obedecendo a voz divina, certamente não teria experimentado a provisão e a prosperidade do Senhor. A obediência a Deus nos faz prosperar, e é importante ressaltar que o servo do Senhor não era um viajante solitário, ele era um líder de uma grande clã e possuía muitos recursos e servos e servas, meus amados. Abraão, ele fez a escolha certa. Abraão deixou a sua terra, a sua parentela, porque decidiu obedecer ao chamado de Deus. Embora não tivesse noção de para onde iria, decidiu confiar em Deus. Muitos, meus amados, estão enfrentando crises porque tomaram decisões sem antes consultar ao Senhor. Meus amados, outros estão enfrentando dificuldades financeiras e familiares por desobediência a Deus. Contudo, é importante ressaltar que nem sempre as crises que enfrentamos são resultados da desobediência ou de escolhas precipitadas. Assim nós podemos usar a referência de Jó, que era um homem íntegro, obediente, porém experimentou terríveis crises em sua vida. Ele perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde. Suas crises não foram resultados de decisões precipitadas, mas foi um plano e um projeto de Deus para provar o teu servo, mostrando para Satanás o quanto ele era fiel. Meus amados, Ló é atraído por aquilo que vê. Por isso que eu trouxe o tema para esta palavra: tempo de... Será que as decisões para as nossas vidas são importantes? Será que as decisões que iremos tomar, ela é importante para as nossas vidas? Você sabia que quando uma pessoa está para tomar uma decisão, e quando ela escolhe não tomar, ela acaba escolhendo por uma decisão? Mesmo que ela diz, eu não vou tomar decisão nenhuma, ou seja, ela acabou de tomar uma decisão de não tomar uma decisão. Mesmo quando você vá a algum lugar e diz, eu tenho que resolver um problema, e quando você chega naquele lugar e toma a decisão de não tomar, você também toma uma decisão. Então, ou seja, toda a nossa vida é tomada de decisões. Por isso que as decisões que nós iremos tomar equivale todo o futuro que nós iremos passar. Se você tomar uma decisão errada hoje, consequentemente no futuro essa decisão vai refletir para alguma coisa ruim. Por isso que Deus hoje coloca-nos diante de nós e fala para nós: tome a decisão correta, tome a decisão certa, porque a decisão produzirá frutos e bênçãos para a sua vida. Ló, que era sobrinho de Abraão, ele é atraído por aquilo que vê. Diga comigo: Ló é atraído por aquilo que vê. Será que hoje, nos dias atuais, nós temos pessoas que ainda são atraídas por aquilo que vê? Será que temos pessoas ainda que tomam decisões pelas aparências? Eu já vi pessoas dizer: pastor, eu vou casar com fulano de tal, porque ele é bonito, ele se veste bem, ele anda bem, ele trabalha bem. Pessoas que vão pela aparência. Pastor, ele é herdeiro de família rica,
significa que quando os familiares partir, ele vai ficar com toda a posse. São pessoas que podemos chamar de Ló, que vai sempre pela aparência, sempre vai pelos olhos, e a palavra de Deus diz que os nossos olhos são enganosos, o nosso coração é enganoso e obstinado, e sempre vai pela aparente daquilo que parece ser bom. Mas é por isso que é importante que quando nós tomarmos uma decisão, sempre temos que colocar diante de Deus, porque Ele é conhecedor do futuro e sabe o que é melhor para nós. Ló é atraído por aquilo que vê. A Bíblia diz que acontece uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. A palavra de Deus diz que ao deixar o Egito, Abraão seguiu com a sua família para o norte. Ele acampou próximo a Betel, e ali encontrou um altar que havia construído para o Senhor. Naquele lugar, Abraão invocou o nome do Altíssimo, pois era um homem grato a Deus. Tanto Abraão como Ló havia prosperado, possuído servos, ovelhas e gados. Mas aquela prosperidade, a palavra de Deus diz que gerou uma crise entre o tio e o sobrinho, pois não havia, meus amados, mais espaço suficiente na terra para ambos. Faltava água e pastagem para tantos animais, e em pouco tempo os pastores de Abraão e Ló começaram a brigar. A contenda estava instalada na família e era preciso tomar uma decisão. Era preciso tomar uma decisão. E Abraão toma a decisão. O patriarca logo tentou resolver a situação conflituosa. Ele não adiou o problema para amanhã e nem para depois de amanhã, mas chamou seu servo sobrinho para uma conversa. Abraão mostrou querer uma solução pacífica para a situação ao sugerir que cada um deveria escolher o próprio caminho. A escolha precipitada de Ló aparentemente com a ordem do seu tio, dizendo: se tu for para a direita, eu irei para a esquerda, mas se tu for para a esquerda, eu irei para a direita. Mas Ló, ele olha para Sodoma e vê um grande jardim, verdinho, bonito, a pronto da palavra de Deus nos informar de que Sodoma era tão lindo que poderia ser considerado como Éden, como um jardim do Éden. E logo Ló não vai pela direção e nem a condução de Deus, ele vai pela aparência. Ele viu aquela terra bonita e falou assim: não, eu vou para aquele lugar, eu vou tomar essa direção. Mas o que Ló não sabia, que o coração daquela humanidade, que o coração daquela nação, que o coração daquele povo era um coração obstinado, era um coração que não temia Deus, era um coração que era profano, de homens sanguinários. Mas mesmo assim ele consegue olhar só a aparência daquilo que era bonito. Meus amados, nem tudo que reluz é ouro. Ló pensou que era ouro Sodoma, porque reluzia, tinha luz, tinha brilho, tinha cor, era verde. Então Abraão, em um gesto de bondade e mansidão, ele fez a seguinte proposta ao sobrinho: não está toda a terra diante de ti, Ló? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Amados, quando Abraão e Ló decidiram separar-se, foi necessário um rompimento geográfico. Ló decidiu ir para a direção leste, que se estendia desde Sidom e prosseguia até Sodoma e Gomorra. Provavelmente, meus amados, quando Ló vê toda a região do Vale do Jordão, os seus olhos brilham, pois a cidade era como o jardim do Senhor comparado ao Éden. Parece que Ló não pensou muito e de forma precipitada fez a escolha, optando por aquilo que parecia ser melhor aos seus olhos. Ele não buscou a Deus para tomar a melhor decisão, também não honrou o seu tio, deixando que ele escolhesse primeiro.
Meus amados, Ló, ele foi seduzido pela aparência do lugar. Esta história nos serve e nos deve servir de exemplo. Não tome decisões ou faça escolhas sem antes de consultar a Deus. Não faça as suas escolhas sem antes de consultar a Deus. Sabe por que tem muitas pessoas chorando? Sabe por que tem muitas pessoas sofrendo? Sabe por que tem muitas pessoas que se arrependem de muitas coisas? É porque tomaram decisões precipitadas sem antes de consultar ao Senhor. Porque se você consultar a Deus para tomar as suas decisões, Deus nunca nos deixará tomar decisões precipitadas, sempre nos conduzirá às inteligência de sabedoria para tomar as melhores decisões. Quem quer tomar as melhores decisões, levante a sua mão e glorifica o Senhor. Não julgue as pessoas pela aparência. Parece que Ló havia ficado com a melhor parte, mas ele não podia ver o coração perverso dos habitantes daquele lugar. Meus amados, o homem só vê somente o exterior, mas Deus conhece o interior das pessoas. Há muitos impressionados com imagem, performance, beleza, sem considerar o interior e os aspectos que são perspectivos aos olhos. Pastor, como eu devo tomar as decisões? De que maneira eu devo tomar as decisões para a minha vida? Antes de você tomar uma decisão, primeiro pergunte. Perguntar o quê? Primeiro, eu vou glorificar a Deus com esta minha decisão? Se a decisão que você tomar for glorificar a Deus, então essa decisão é de Deus. Pastor, e qual a outra decisão que eu posso saber se é de Deus ou não? A segunda que você pode tomar é: isto que Deus espera de mim, se eu tomar a decisão. Ou seja, quando eu tomo uma decisão, eu pergunto: é essa que Deus esperava de mim? Que eu tomasse essa escolha? É essa escolha que Deus esperava de mim? Ou Deus esperava que eu tomava outras decisões? A terceira decisão que nós devemos perguntar para Deus: e se essa decisão que eu tomar, Deus estará comigo ou estarei sozinho? Consequentemente, se você fazer essa pergunta, se essa decisão, se eu tomar, Deus estará comigo, pode tomar, porque Deus será contigo. Mas se você tiver em dúvidas de que Deus não estará com você, não tome, pois será grande ruína e de amargura essa decisão que você irá tomar. Sempre consulte a Deus. Ló, um caso de prosperidades e perdas. Ló também, meus irmãos, ele foi abençoado, ele se tornou um homem próspero. Certamente possuía muitos servos, servas e um grande rebanho. A separação entre Ló e Abraão era algo inevitável, porém a forma como se deu não foi a das melhores. Que Ló ficou deslumbrado com a fertilidade da terra, tomando uma decisão precipitada e não honrando seu tio. Não se deixe enganar pela beleza das coisas desse mundo passageiro. Não abra mão daquilo que é eterno. Toda vez que você tomar uma decisão, sempre escolhe o caminho certo, que é o caminho da luz e da salvação. E sabe qual foi as decisões que constituiu a Ló? Foi de grandes percas e ruínas e guerras. A palavra de Deus diz que a terra que Ló havia escolhido era boa, mas os seus vizinhos não eram bons. Não era tão bom assim. Não demorou muito e Ló teve que enfrentar uma guerra, uma grande crise. Decisões precipitadas, meus amados, pode nos levar a viver tempos conturbados. 4 reis decidiram atacar Sodoma e Gomorra. Ló foi levado cativo e todos os seus bens e alimento foram tomados como espólio de guerra. Ele agora era um prisioneiro e todos os seus bens foram perdidos. Isso que acontece quando as pessoas tomam decisões erradas. O diabo devasta, o diabo rouba e o diabo aprisiona. Por isso que Deus está dizendo para nós: todas as vezes que tomar uma decisão, consulte antes ao Senhor, porque Ele te levará para os caminhos exatos e corretos para a sua vida.
Mais tarde, meus amados, a cidade de Sodoma foi destruída pelo fogo do julgamento divino, e Ló perdeu o que tinha de mais importante. A palavra de Deus diz que Ló perdeu a tua esposa, quando antes o Senhor disse: não olhe para trás, e a mulher de Ló olhou e virou uma estátua de sal. Meus amados, todas as escolhas precipitadas e erradas que tomamos geram consequências, e muitas das vezes decisões ruins, consequências amargurosas. Mas Deus hoje está te dando entendimento, discernimento, sabedoria para tomar as melhores decisões. Eu quero destacar aqui 4 decisões importantes conforme o plano e a vontade de Deus. A primeira coisa que você deve fazer é orar a Deus por discernimento para tomar as decisões. A Bíblia diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. A realidade, meus amados, é que sempre precisamos de sabedoria de Deus para tomar as decisões maduras, porque na maioria das vezes não conseguimos enxergar um palmo diante do nosso nariz, não sabemos nada sobre o futuro. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor. Deus sabe que é melhor para as nossas vidas. Só a oração submissa e a graça de Deus pode nos livrar de equívocos e incoerências que nos custarão caro. Deus nos livra do mal e conduz os nossos passos para tomar a direção e as decisões certas que Ele planejou para nós. A segunda coisa que nós devemos fazer para buscar discernimento de Deus é abrir as Escrituras. Será que nas Escrituras Sagradas nós conseguimos receber a resposta para tomar as melhores decisões? Sim, através da palavra de Deus. Quando eu abro as Escrituras, eu busco as melhores decisões. Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, podemos esperar que Ele pode nos orientar por meio dela. Se estamos orando, tentando entender o caminho que devemos andar, devemos também abrir a palavra com ansiosa expectativa para ver como ela vai nos dirigir e como ela vai falar conosco para tomar as melhores decisões. E a terceira coisa, meus amados, é buscar conselhos de pessoas espirituais para tomar as melhores decisões. A palavra de Deus, irmãos, se eu estou orando, elevando, lendo a palavra, devemos também compartilhar com pessoas o nosso ciclo de amizade, em que percebemos sabedoria e maturidade, para que elas nos ajudem a discernir a vontade de Deus. A própria palavra do Senhor nos diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Portanto, ouvir pessoas respeitadas e tementes a Deus, espirituais, ajuda-nos em muito a seguir na estrada correta e tomar as melhores decisões para as nossas vidas. E a quarta coisa, observa as circunstâncias. Outro critério que precisamos adotar é de analisar se é a hora certa de tomar essa decisão. Muitas oportunidades se abrem em nossas vidas e eventualmente são para o melhor, mas nem sempre é a hora mais apropriada. Portanto, irmãos, quando Deus fecha as portas, não entra pela janela. Tem pessoas que quando Deus fecha as portas, as pessoas ficam agoniadas e ansiosas e querem tomar decisões por si mesmo. Eu estou orando e Deus não está abrindo, então eu vou abrir. E aonde quebra a cara, toma as piores decisões. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus fecha a porta? Sim. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E quando Deus fechar a porta, não queira entrar pela janela. Viu? Tem muitas pessoas que Deus estreitou, apertou, fechou ali, fechou aqui, e foram e tomaram decisões erradas, e agora estão chorando amarguradas. Eu estou orando para Deus falar comigo. Se Deus não falar até amanhã, amanhã mesmo eu tomo uma decisão. E Deus não fala, Ele vai e toma a decisão e quebra a cara. Então eu quero dizer uma coisa: quando Deus fecha a porta, não entra pela... Meus amados, muitas das vezes estamos num processo de decisão e as portas começam a se fechar,
E nestas horas eu quero dizer uma coisa para vocês que estão aqui, os ouvintes do programa Voz Libertação. Quando as portas se fecharem na sua vida, não se desespere, não vá com portas fechadas. Se Deus quer, Ele abrirá as portas e lhe mostrará a direção que você deve prosseguir, a direção que você deve seguir. Diga glória a Jesus. Aleluia. Decisões certas produzirá coisas certas, coisas boas, e decisões erradas nos produzirá coisas ruins e amarguradas. Quem já tomou decisão errada na sua vida? Todos nós. Eu já tomei decisões erradas e tive que sofrer as consequências. E a coisa mais triste é quando nós tomamos decisões erradas e depois vem as consequências. Aí às vezes a gente reclamamos e falamos: Deus, por que o Senhor não me livrou? Por que será, hein? Porque você não quis esperar e quis tomar as decisões precipitadas. Então, meus irmãos, Deus quer que nós consultemos e buscamos as suas direções perfeitas. Você sabia que Ló, ele é mencionado pelo menos 29 vezes só no livro de Gênesis? E a maior parte das vezes que Ló é mencionado na Bíblia, ele é mencionado no contexto de problemas causados por ele mesmo. Muitos dos problemas de Ló, meus amados, poderia ter sido evitados se tivesse tomado decisões baseadas na vontade de Deus. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 30, verso 19: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Meus amados, eu posso destacar aqui pessoas que tomaram as melhores decisões. José tomou a melhor decisão, sabe o que? De não se contaminar com a mulher de Potifar. Quando ele falou assim: eu temo a Deus e respeito o meu Senhor, eu não vou pecar, não vou fornicar, eu não vou adulterar. José escolheu a não se contaminar. Imagina um jovem com 17 anos, cheio de vigor, cheio de energia, e fala não ao pecado, não à prostituição, não à fornicação, eu prefiro obedecer a Deus. São pessoas que tomam a decisão de não pecar. Podemos falar a respeito de Daniel também, que decidiu a não se contaminar com as iguarias do rei, preferiu a não se contaminar com o manjar do rei oferecido aos ídolos. Daniel preferiu obedecer a Deus. Daniel preferiu obedecer a Deus, dizendo: ó rei, eu não vou comer das suas regalias, eu não vou comer dos seus manjares. Nos permita que eu coma o alimento que Deus nos oferecer, e assim eu estarei obedecendo a Deus. Que por mais que Daniel poderia sofrer as consequências de morte, de recusar o manjar do rei, ele preferiu honrar a Deus acima de todas as coisas. Ele tomou a melhor decisão. Ao contrário do jovem rico que está lá no livro de Mateus 19 e no verso 16:30, que preferiu ficar com as suas riquezas. Podemos ver uma pessoa que teve um encontro com Jesus e voltou pior do que estava. Não é para acontecer, mas aconteceu. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, quais são as possibilidades de ela ter na vida dela? Bênçãos, vitórias, livramento, cura, libertação. Mas nós vemos um jovem que teve um encontro com Jesus, que voltou pior do que estava. Sabe por quê? Porque ele voltou condenado. Ele falou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para entrar na vida? Deus falou: guarda os mandamentos. Mas tudo isso eu tenho guardado desde a minha meninice. Deus falou: ainda te falta uma coisa. O quê? Pega toda a sua riqueza e reparte com os pobres. Não. Daí o Senhor pegou pesado, deixou Jesus falando sozinho e foi embora. Uma pessoa que teve um encontro com Jesus e voltou condenado. Ele quis viver um momento de prazer momentâneo e esqueceu que Jesus tem prazer eterno. Viu? Ele esqueceu que Jesus tinha prazer eterno. Então ele decidiu a maldição, a condenação. Eu vou encerrar aqui com essas seguintes palavras: hoje é o dia da sua decisão.
Hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia da sua decisão, de você escolher a Jesus. Escolher a Jesus, ou tomar a decisão de escolher as suas posses, de escolher a sua religião, de escolher os seus vícios, ou de você escolher a prostituição. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: saiba que baseando nas suas decisões e escolhas, você será cobrado. Escolhas precipitadas, feitas somente pela aparência, pode causar muitos males. Antes, meus amados, de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor. Fazer o quê? Peça o seu conselho, pois Ele conhece o coração do homem e sabe aquilo que é realmente melhor para nós. Tome as decisões baseadas na palavra de Deus. Tome as decisões inspiradas na palavra de Deus. Tome as decisões conforme a vontade de Deus, porque as decisões que você tomar, se for da vontade de Deus, ninguém, meus irmãos, vai parar você, porque Deus será contigo. Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, Deus vai te dar vitória. Deus será contigo. Diga assim comigo: eu vou tomar as melhores decisões na vontade do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso muito obrigado, Pai, por esta palavra. Que o Espírito de Deus continue falando mais forte ao nosso coração. Nós te amamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, pois digno de todo louvor, de toda glória seja dada a ti, Senhor. Que nós possamos tomar as melhores decisões, que nós possamos tomar as decisões corretas, as decisões certas, porque o nome do Senhor é santo e poderoso. Meu Deus, nos ajude a tomar as melhores decisões. Diga comigo: meu Deus, me ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos despedir os ouvintes. Diga: ouvintes, que Deus abençoe por ter acompanhado a programação até agora. Esperamos vocês para a próxima sexta, para receber a tua vitória. Deus abençoe a todos.